Falaremos nessa videoaula sobre algumas aplicações da reflexão total no nosso cotidiano. Bem, então algumas aplicabilidades. Sem dúvida, a maior aplicabilidade tecnológica da reflexão total são as fibras ópticas. Nós que utilizamos hoje internet com fibra óptica, achamos bom, percebemos que é uma internet de qualidade, a gente não sabe o que está por trás disso. O que está por trás disso é o princípio da reflexão total que acontece nos cabos de fibra óptica. Então você tem aí na nossa imagem à direita a estrutura de um cabo de fibra óptica, isso aí na imagem B. O que acontece? O que conduz o sinal da fibra óptica é esse núcleo bem mais fino que a gente pode perceber. Esse núcleo bem mais fino, ele tem um índice de refração maior do que todos os demais. Essas cascas que estão aí envolvendo o núcleo, algumas delas têm a utilidade de proteger o cabo, para ele não se quebrar, para ele não ser cortado e etc. e tal. Mas outros, além os mais próximos do núcleo, além da utilidade da proteção do cabo, eles têm a utilidade de também serem elementos que possuem índice de refração menor. O que acontece? A gente viu que a reflexão total ela só acontece quando a luz, quando o sinal eletromagnético, quando ele passa de um meio de índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Então, se você colocasse, por exemplo, todas essas cascas aí, ou com índice de refração igual, ou com índice de refração maior do que o do núcleo, não teria utilidade a fibra óptica, a reflexão total não aconteceria, por causa que não acontece a questão de ter índice de refração maior no núcleo. Então, o que acontece? O núcleo tem um maior índice de refração e essas cascas que estão ao redor do núcleo, além de protegê-lo contra danos, por exemplo, elas também servem para ter um índice de refração menor e, com isso, proporcionar o fenômeno da reflexão total. Então, a reflexão total é o que explica a grande utilidade e, na verdade, a grande utilidade da fibra óptica no nosso dia a dia. O porquê que ela tem uma eficiência tão grande. Bem, aí você tem mostrando como é que acontece a propagação de um fluxo luminoso ou então de uma onda eletromagnética, tanto faz na fibra óptica. Como eu falei, como na fibra óptica acontece reflexão total, esse fluxo luminoso, bem como esse sinal de internet, seja lá o que for, ele tem que incidir na casca da fibra óptica, formando um ângulo superior ao ângulo limite. Porque na hora que ele forma um ângulo superior ao ângulo limite, é o que está mostrando aí nessa imagem que está do lado esquerdo, reflexão interna na fibra óptica, na hora que ela incide com um ângulo superior ao ângulo limite, acontece a reflexão total. Se por acaso você tiver um cabo de fibra óptica, mas que o sinal luminoso, o sinal de internet, o sinal eletromagnético, ele incide na casca desse cabo, de maneira a formar um ângulo menor do que o ângulo limite. Se isso acontecer, a fibra óptica vai perder a sua eficiência, porque vai haver perda de dados. Os dados vão sair e não serão conduzidos ao longo da fibra. Aí eu trago um exemplo sobre a utilização da fibra óptica, né? A reflexão total explica como um feixe de luz pode ser conduzido no interior de uma fibra óptica, hoje largamente em uso nas comunicações, internet principalmente. A figura mostra uma seção transversal, ou seja, um corte transversal de uma fibra óptica, apresentando dois meios de índice de refração, N1 e N2. Então você tem aí o núcleo, a parte mais de dentro, o índice de refração é o N2, e a casca da fibra óptica, o índice de refração é N1. Bem, para que o feixe de luz seja conduzido através dessa fibra, podemos afirmar que é para a gente dizer qual desses dois deve ser maior, qual desses dois índices de refração deve ser maior. Como eu disse para vocês, o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que da casca da fibra, porque a reflexão total só acontece quando o raio luminoso ou a onda eletromagnética vai de índice de refração maior para o menor. Desse modo, então, como o núcleo, o índice de refração dele é N2, então você deve ter que o N2
é maior do que o N1. Bem, então está só explicando aí o que eu já falei. O N2 tem que ser maior do que o N1 e a resposta correta é o item A. Bem, outra aplicabilidade da reflexão total está nas miragens. Todos nós já devemos ter observado, principalmente em asfaltos, você quando está andando no asfalto, você tem a noção, você tem a impressão, quando o sol está muito quente, aí por volta de 1 hora, você tem a impressão de que o asfalto está molhado. Porque você vê como que esteja assim, uma poça d'água à sua frente. E aí quando você chega naquele local que parecia ter uma poça d'água, você percebe que está tudo seco. Isso é o que a gente chama de miragem. O que acontece? As camadas do chão, né, as camadas de ar próximas ao solo, quanto mais aquecidas, menor o índice de refração delas. Então vamos lá. O ar atmosférico, quanto mais longe do chão, maior será o índice de refração. Então, a luz solar, por exemplo, o Sol é o que emite a maior radiação, a maior quantidade de luz durante o dia, né? Então, a luz solar, ela vem da atmosfera, ela vem de um meio com maior índice de refração. À medida que ela se aproxima do solo, como o solo está mais quente, o índice de refração é menor. Então, essa luz está passando de meios com índice de refração menor para meios de índice de refração menor. Ou meios com índice de refração maior, para meios com índice de refração menor, do maior para o menor. Passando do maior para o menor, ela vai sendo desviada por causa da refração, até o momento em que ela vai incidir na superfície de separação entre esses meios com um ângulo maior do que o ângulo limite. Então, na hora que ela incide com um ângulo maior do que o ângulo limite, acontece a reflexão total. Essa reflexão total, ela vai espelhar no chão exatamente o céu que a gente está vendo. Por isso que a gente tem a noção de que o chão está molhado, porque você está vendo o céu azulado ou esbranquiçado, sabe lá de que cor, espelhado no chão. Funciona como um espelho por causa da reflexão total. E aí, claro, surgem as miragens. Então, as miragens, elas são consequências imediatas do fenômeno da reflexão total, devido aí à diferença de índice de refração do ar atmosférico. À medida que ele se aproxima do solo, que está quente, você tem índice de refração menor. Bem, as miragens no deserto também são a mesma explicação, é o mesmo fenômeno, como a gente pode ver na imagem. Bem, devido à variação da densidade do ar com a temperatura, é o que eu já expliquei, nós temos a ilusão de que em dias quentes e secos, nós temos a ilusão de poças de água, imagens de carros, de nuvens, etc., de miragens em desertos. Pois o Sol, em contato com o solo, a luz solar, no caso, em contato com o solo, deixa o ar mais quente e, consequentemente, menos refringente que o ar das camadas superiores. Isso faz com que os raios de luz sofram reflexão total em camadas próximas ao solo, subam e atinjam os olhos de um observador, que terá a impressão de que no solo existe um espelho fornecendo a imagem do objeto. Ou então terá a impressão de que no solo tem uma poça d'água, que é o mais comum de a gente perceber. Então, miragens explicada pela reflexão total. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós trouxemos algumas consequências do dia a dia decorrentes do fenômeno da reflexão total.